Vamos ver lá no livro de Gênesis, agora no capítulo 11. Agora no capítulo 11. Observe bem. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Viu só? Na terra de Sinar, acharam um vale e habitaram ali. E Nirode, ele obrigou o povo a fazer tijolo para fazer uma torre. Olha bem o versículo 4. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Nirode, então, ele quis construir uma torre e uma cidade. E foi justamente daí que saiu os reinos do mundo. Olha aqui para você ver no versículo 6 o que Deus diz. O Senhor disse: o povo é um, e todos têm a mesma língua. Olha o que eles começam a fazer. Não haverá restrição. Quer dizer então que Deus ficou preocupado com a torre. O que é uma torre? Uma torre é um local onde o sentinela fica para vigiar a cidade. Agora você veja que esse vigiar a cidade também tem um significado amplo. É de uma torre. Do aeroporto, os radares, eles estão no alto e capta todos os aviões que passam pelo ar. As ondas sonoras dos transmissores radiofônicos são enviados, tanto FM como AM. É de uma torre alta, chamada céu, que os satélites captam imagens e captam vozes para jogar de um país para o outro. Mas Deus não estava programando nada para aquela época. Deus não queria nada assim para aquela época. Então ele espalhou o povo. Foi dali que saiu chinês, japonês, africano, língua. Deus confundiu a língua do povo e os espalhou sobre toda a terra. Por causa de quê? Da política secular de um homem chamado Nirode. Vamos voltar à Bíblia. Aqui, no capítulo 11, o Senhor diz assim no versículo 7, vamos descer, Jesus, estou preocupado com o homem, olha o que eles intentam fazer. Jesus, vamos descer lá e vamos confundir a língua do homem. Vamos, desçamos e confundamos a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então já descobrimos como que surgiu vários reinos, já descobrimos a política secular, né? Apesar de ainda, nós vamos fechar esse tópico da política secular. Vamos falar sobre a primeira guerra que houve. Nós vamos observar que houve uma guerra de 5 reis contra 4. Isso está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 14. Observe aqui no versículo 1. Houve nos dias de Anrafel, rei de Sinar. Olha aqui, ó. Depois de Nirode, veio Anrafel, rei de Sinar. Arioque, rei de Elazar. Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, e Sameber, rei de Zeboim, e ao rei Bela, esta é Zoar. Você vai observar que
todas essas terras aqui estão justamente naquela área da Mesopotâmia, próximo. Uns estão entre o rio Eufrates e o Tigre, outros estão fora, para o lado de cá do rio Eufrates. Agora você observa que eles guerrearam. E você observa aqui que Sodoma, o rei de Sodoma, estava na guerra. O rei de Gomorra estava na guerra. E quando se fala em Sodoma e Gomorra, você lembra de qual homem bíblico que morava nessa cidade? E nesta guerra, Ló já morava lá. Mas nessa guerra, Ló, a Sodoma e Gomorra perdeu e foi levada cativa. Observe aqui, no versículo, não vou ler o texto todo, eu quero ver aqui, olha aqui no versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, ele era sobrinho de Abraão, e levaram a sua fazenda. Quer dizer, eles levaram Ló cativo. Aí está, verso 13, veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané, eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa. Olha aqui a liderança de Abraão, ó. Olha a liderança de Abraão. Quando eu disse para você que a política, quando eu falo para você, nessa época a política era dentro de casa. Não existia ainda sacerdócio. Cada patriarca, ele liderava a sua casa. Abraão armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. Os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Olha o que aconteceu assim que Abraão venceu a guerra e trouxe Ló de volta a Sodoma. Olha agora, olha o versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas. Olha o que o rei de Sodoma pediu: dá-me a mim as almas. Quer dizer, me dá esses homens que foram para a guerra contigo, eles são bons, e eu te dou a fazenda, aqui ó, e a fazenda toma para ti. Não é negócio? É propina? É negócio. E quem é? O rei de Sodoma, está aqui, meu querido. Uma cidade podre. O império do homossexualismo, o império dos efeminados. O rei dela oferece propina: dá-me a mim as almas, e a fazenda eu te dou para você. Quer dizer, eu te dou terra e você me dá almas. Que troca mais fajuta! Me perdoe, oferendas diabólicas, oferta diabólica. Me dá as almas e eu te dou terra. Agora que eu vou entrar na política de Deus. Agora que eu vou entrar. Até então eu estou falando sobre a política secular, mas agora eu vou entrar na política de Deus. Quando é que entra a política de Deus? Deus precisava ensinar Abraão a liderar a nação. Deus precisava fazer Abraão liderar a nação.